E aí, pessoal, beleza? Então, dia de estudante hoje, tá? É o número 7. Então, sem sala de estudo, sem estudo, tá bom? Não vamos fazer isso hoje. A gente vai falar de estudo, mas hoje eu vou falar da minha rotina de estudo. Por quê? O que acontece? Eu sempre estudei online, assim, pelos PDFs, tá? Ou livro mesmo. Eu sempre estudei em casa, estudei muito em casa. E por conta dessa a pandemia agora, por conta que a gente está tendo na faculdade somente aulas online, então tem muito estudante que não é muito adepto a esse tipo de estudo, esse tipo de metodologia, tá? Esse modo EAD, tá? Que é esse ensino à distância. E claro, eu consigo estudar mais tempo em casa e gosto de fazer isso, mas muita gente não, prefere o presencial. Eu, particularmente, também prefiro o presencial. Só que, dado as circunstâncias, a gente tem que fazer desse jeito que está sendo disponibilizado agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar como eu faço a minha rotina de estudos, já que a maior parte das pessoas estão em casa, né? Então, pode também fazer esse tipo de rotina de estudo. Salvo, claro, aqueles que precisam e devem ir trabalhar, como os profissionais da saúde, que não tem como, e algumas exceções, tá? Então, na grande maioria, as pessoas estão em casa fazendo a faculdade e aí podem fazer essa mesma rotina. Por quê? Porque eu tenho essa rotina mesmo antes quando a gente ainda estava fazendo as aulas presenciais, tá? Então, você que às vezes está com alguma dificuldade de estudar, não sabe como estudar nesse modo de EAD, então eu vou fazer a minha rotina de estudos para você aqui, para você poder ter uma ideia, uma base como estudar, e aí pode te ajudar nessa hora que esse jeito de estudar online não está te agradando muito, você pode encontrar uma solução aí baseada no como eu faço, tá bom? Então é isso aí. Se você não me conhece, eu sou o Randall, esse aqui é o RNA e a gente faz essas salas de estudo para auxiliar no seu estudo, na sua aprendizagem. Mas a gente também tem essa paralela aqui, né? Essa série paralela, que é o Dia de Estudante, que a gente traz essas curiosidades, tá? E hoje a gente vai falar da minha rotina de estudos. Então, vamos lá. Então, gente, como é que é essa rotina aí? É o seguinte, eu vou colocar desde a hora que eu realmente acordo e vou focar nas partes do estudo e do descanso, tá? Porque existe também essa parte, tá bom? Então, assim, acordei, claro, então, óbvio, eu preciso e também fica a dica aqui que você precisa tomar um café. Não adianta você ir lá e já querer acordar, estudar, porque não vai funcionar. O seu cérebro não vai funcionar dessa forma. Precisa de nutriente, precisa de alimento, tá bom? Então, por quê? Por que eu falo isso? Porque tem gente que não consegue tomar café de manhã. Tem gente que não consegue, não se sente bem, passa mal. Então, mas você precisa de algum tipo de alimento. Por quê? Porque isso vai ser convertido em fonte de energia para o seu cérebro e ele vai conseguir absorver melhor o conteúdo que você estiver estudando. Então, primeira coisa, vai levantar, vai tomar café. Depois você vai fazer a sua rotina de estudos. Dicas, aqui, dicas. Dica 1, não vá estudar de pijama, tá? Não faça isso. Por quê? Você tá sempre... E isso daqui que eu vou falar agora é base científica, tá bom? Existem pesquisas que provam que o cérebro trabalha dessa forma. Claro que não é simples desse jeito que eu estou falando, mas é só para vocês poderem entender. Então, o meu cérebro trabalha com estímulos e recompensas. Dependendo do que eu estiver fazendo, ele vai se acostumar com aquilo e aí vai te estimular mais ainda a fazer isso. Ou seja, você ir sentar no sofá, estudar na cama, não vai dar certo, tá? Porque você está sempre estimulando
aquela preguiça, né? Você vai ficar estudando ali 10 minutos e vai parar. Então não estude na cama, não estuda sentado de qualquer jeito, não estude de pijama ou com aquela roupa, mesmo não sendo um pijama, mas aquela roupa que você acordou. Se você tem o costume de tomar banho de manhã assim que acorda, porque tem gente que não faz isso, então você também pode ir lá, toma um banho, vai e senta na mesa mesmo, cadeira, mesa, tudo direitinho para você poder estudar. Troca de roupa. Primeira dica, não faz o início do seu estudo do mesmo jeito que você levantou da cama, com a roupa que você levantou. Então vai lá, toma banho se você tem essa rotina, toma o café, isso é importante, tá? E quando eu falo café, não é o café puro, preto, pode ser o suco de laranja mesmo, tá bom? É para você ter algum tipo de alimento para usar como combustível, tudo bem? Então essa é a primeira dica. Você ter um local para você estudar todos os dias também é um estímulo positivo para o cérebro, tá bom? Então não adianta você se encostar em qualquer canto para estudar. Você precisa ter lá o seu cantinho mesmo, com as suas coisas lá. Inclusive vai até um momento recordação. Porque é o seguinte, quando lá atrás, quando eu fui fazer um dos meus primeiros concursos, né, quem não sabe, né, eu já passei no concurso da Marinha do Brasil, então quando eu fui fazer esse concurso eu estava estudando muito, eu tinha acabado de terminar o ensino médio e eu estudava tipo 7, 8 horas por dia. E eu não tirava as coisas da mesa. Até os papéis amassados, ficava tudo em cima da mesa, no chão, ficava tudo aberto. Porque assim que eu acordava, eu já via lá a mesa daquele jeito, já pronto para eu sentar e estudar de novo. Porque até o fato de eu ter que pegar o material que eu guardei, poderia me atrapalhar, falar, tá tudo guardado, então eu não vou estudar hoje. O que eu quero dizer com isso? É o estímulo de você não colocar nada que possa influenciar o seu estudo de forma negativa. E esse estímulo de você ver ali seu material na mesa já pronto vai fazer com que você tenha essa motivação e sente lá para estudar. Tá? Então eu fazia isso lá quando eu era bem novinho, tá, gente? Então essa é a segunda dica. Então deixa as suas coisas na mesa, mesmo que não seja do mesmo tema que você vai estudar no dia seguinte, então deixa tudo lá, no seu cantinho reservado ali, aquela baguncinha organizada, tá? Segunda dica, faça isso. Terceira dica, que é justamente a rotina que eu faço. O tempo que você estudar, você precisa de um descanso, você precisa recompensar o seu cérebro com algo positivo, com algo gratificante. Porque no começo, o estudo, para quem não gosta, para quem faz isso por obrigação, tá? Porque não tem essa rotina, não tem a disciplina para estudar, não tem prazer em fazer isso, só tá fazendo realmente porque é necessário, isso vai causar o estímulo negativo. Você pode inverter isso fazendo com que o seu cérebro entenda que cada vez que você estudar um período, você vai ter uma recompensa depois. Gente, isso é comprovado, tá? Não estou inventando aqui, é assim que funciona, tá bom? O cérebro, ele trabalha de diversas formas, claro, e uma delas é assim, e recompensa. Então você precisa de um estímulo e a recompensa para ele. O estímulo pode ser tanto positivo como negativo, que é isso que eu estou falando aqui. Você estudou, por exemplo, 40 minutos, vai parar e você vai fazer a pausa e você vai dar uma recompensa para o seu cérebro de 50%, ou seja, você vai parar 20 minutos. É bastante isso, na verdade a gente teria que fazer menos, mas tudo bem. Tá? Então você vai parar 20 minutos e aí sim você vai fazer uma das melhores coisas aí que você possa imaginar para ser gratificante. Não sei, vai comer um doce se você é adepto a esse tipo de coisa, ou vai simplesmente comer qualquer coisa, ou vai mexer no celular, no Facebook, Instagram. Isso vai te recompensar e vai estimular o seu cérebro a se preparar e se acostumar a cada vez que você estudar, ele vai ter uma recompensa.
Isso vai estimular você a estudar mais, porque o seu cérebro vai entender que quanto mais você estudar, mais tempo de recompensa você vai ter. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, se você estudar 1 hora, você vai parar meia hora. Se você estudar 2, você vai parar 1, e assim sucessivamente. Essa é a rotina que eu faço. Então, aí vem as particularidades, né? Vou estudar uma matéria que eu não tenho muita afinidade, tenho dificuldade para aprender, o professor tem uma didática difícil, então fica difícil o aprendizado daquela matéria. Então eu vou estudar 3 horas daquilo? Não vou. Vou estudar o quê? 40 minutos. O mínimo para você estudar 40 minutos. Não é o suficiente, mas é de pouco. É pouquinho em pouquinho que a gente vai chegar numa rotina de estudos bem maior. Como que a gente vai chegar nessa rotina de estudos bem maior? Indo de pouco e estimulando cada vez mais o cérebro a se acostumar com essa situação nova. Sempre lembrando que eu vou fazer o esforço, que é o estudo, e depois eu vou recompensar. É importante isso, certo? Então, tem uma matéria que eu não gosto muito, então eu vou estudar menos. Às vezes passa essa recompensa, que era para ser 20 minutos, passa, tudo bem, não tem problema. Não pode, no começo, fazer isso. No começo você vai seguir à risca, que isso é muito importante, você ter disciplina para fazer isso. Então, vou pegar uma matéria hoje, que seja segunda-feira. Então, segunda-feira eu tenho uma matéria no meu caso, saúde da criança. Eu preciso estudar a saúde da criança. Então, pode ser no horário da aula mesmo, já que a gente está em casa, né? Então, pode ser no horário da aula. Se você consegue desenvolver melhor de manhã, então você vai estudar de manhã ou à tarde, independente do horário. Supondo que eu não goste muito dessa matéria, então eu vou estudar 40 minutos. E eu tenho que ter essa disciplina. Vou ficar lá, vou sentar e vou estudar 40 minutos. Então, como eu vou estudar, né? Que esse é o ponto. Como fazer isso? Então, supondo que a gente vai lá estudar a saúde da criança, então eu vou abrir lá os PDFs que o professor disponibilizou. E o que eu vou fazer? Eu vou ler uma parte, tá? Porque estudar, gente, é diferente de somente ler ou somente escrever. Eu preciso unir todas essas coisas, tá bom? Inclusive, vou até fazer uma observação aqui sobre as distrações, no caso, o celular. Então, vamos continuar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o conteúdo que está lá disponível e a partir do momento que eu me deparar com uma situação que eu não estou entendendo, o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente, eu posso até copiar essa parte no meu caderno, mas eu não vou simplesmente copiar, deixar lá e fica por isso mesmo. Não, eu vou atrás de entender melhor isso. Eu vou procurar livro, porque, gente, internet hoje você consegue os livros, até inclusive os que são as referências da matéria mesmo, você consegue ele em PDF. E aí você vai ler realmente aquela parte do livro. Não estou entendendo realmente nem o livro, então vou procurar lá no YouTube, inclusive, ou outros sites, fontes mais seguras para você poder entender aquela parte. E aí você vai fazer as suas anotações. Não é somente copiar o slide, você vai anotar realmente o que você está entendendo. No começo isso vai ser extremamente difícil? Vai, claro que vai. Mas depois você começa a linkar os pontos. O que é que você vai fazer? Você vai ler o PDF lá, que é a matéria que a professora disponibilizou. Pode ser que ela tenha disponibilizado uma videoaula. Então, enquanto ela estiver falando na videoaula, você vai estar pausando o vídeo e fazendo as suas anotações da forma com que você entendeu. Depois você vai revisar aquilo. É assim que você vai fazer. É essa as ferramentas que você tem, certo? Falando sobre as distrações aqui, só um aspas, que a gente sempre sabe que o celular é uma distração, né? Só que no momento que a gente está agora, o celular é uma ferramenta importante.
Tá? Porque você pode abrir PDF nele, você pode até tirar uma dúvida se você tem um contato com o professor ou um contato com outro amigo seu que é mais estudioso ou não, ou só porque você quer perguntar. Então, quando a gente fala de distração do celular, é você não ficar lá rolando a tela, passando o dedo na tela no Facebook lá para dar um curtir na foto do casamento da amiga. Não, isso não. Agora, você usar o celular para o estudo é viável, tá bom? Então, não é deixar o celular de lado ou desliga o celular. Não, o celular pode ficar ali, só que ele tem que estar voltado para te auxiliar no estudo, né? Por exemplo, eu particularmente não gosto de ler um PDF ou um livro no celular, porque o celular que eu tenho é um celular um pouco menor e é muito ruim a leitura, então eu prefiro fazer no computador ou no próprio livro físico, que inclusive eu prefiro ainda mais, porque no PDF a gente tem que sobe e desce na tela e isso demora. E no livro você só vai folheando e você acha o que você quer. Mas se você está acostumado com isso, com o celular, e você consegue fazer a leitura, tudo bem, você pode utilizar ele também, mas desta forma. Então você vai assim, desliga, né, as notificações de Instagram, Facebook, WhatsApp. O WhatsApp você pode utilizar para quê? Por esse jeito que eu estou falando. Tirar uma dúvida com aquele amigo da sua sala que entende melhor o assunto, que sempre tem, né? Entende melhor o assunto, pode tirar essa dúvida para você continuar o estudo. Isso tudo que eu falei dá para fazer naqueles 40 minutos? Não daria. Então você vai fazer o que dá, porque essa matéria é aquela matéria que você não gosta muito. E você vai parar aqueles 20 minutos que eu falei. Você vai recompensar o seu cérebro por isso, pelo esforço que você fez durante esses 40 minutos. Depois disso, você vai voltar. Você vai voltar e vai estudar mais. Por quê? Porque vamos considerar pelo menos 2 horas de estudo, tá bom? Então, se você estudou 40 minutos e parou 20, já foi uma. E aí você vai fazer isso de novo. Então, 2 horas é o suficiente para você ter estudado aquele dia. Isso no começo é para você que não consegue, não gosta, senta na frente do computador lá e quase morre para estudar. Se você fizer dessa forma, pode te ajudar. E, gente, o que eu estou falando aqui não é simplesmente de um dia para o outro, tá bom? Eu faço isso já praticamente a minha vida inteira. Eu estudo dessa forma. Eu gosto de estudar, então eu já tenho um atenuante para isso, tá? Porque eu gosto de estudar. Então, para mim, esse tempo, ele é muito mais flexível. Não é de um dia para o outro. Você precisa fazer isso direitinho, disciplinado, durante 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, para aquilo começar a realmente fazer efeito para você, para o seu cérebro. Se você começa a entender como que as coisas assim do cérebro funcionam, em relação ao seu estudo, em relação às os seus esforços e as recompensas, você vai conseguir estudar melhor. E aí, pensando então na outra hipótese, que você vai estudar uma matéria que você gosta, que o professor tem uma didática ótima. Quando você pegar essa matéria, o que você vai fazer? Vai estudar os 40 minutos? Pode até ser, se você não tiver muito tempo. Agora, se você tem mais tempo, então você vai estudar mais. A gente estica para estudar 1 hora direto. E aí, o que vai acontecer? Vamos parar e descansar, dar a recompensa para o cérebro de meia hora. E depois a gente volta e aí vai passar um pouquinho. A gente vai estudar 3 horas. Tudo bem? Então, é assim que eu faço. O que acontece? Eu vou lá, vou estudar uma disciplina de saúde da criança, por exemplo. Então, eu vou abrir os PDFs, tenho o livro, eu deixo tudo em cima da mesa. O meu caderno, tudo. Vou fazer as minhas anotações, vou ler. E não é só ler só o PDF, eu vou ler mais coisa. Eu vou atrás de continuar aquele conteúdo. Ah, mas não estou entendendo nada, não consigo. Não, então você vai fazer a leitura e você vai fazer anotações. E depois você pode questionar um outro amigo seu sobre aquele assunto. Você sabe quem são os amigos lá, os seus colegas de classe que estudam também. Não adianta você ir questionar um que você sabe que estuda menos que você. Ele simplesmente vai ignorar você, né? Por que isso, gente? Porque eu vou até deixar aqui no finalzinho desse vídeo a pirâmide da aprendizagem, tá? É muito interessante que quando você ensina para o outro,
você tem uma aprendizagem de quase 100%. Quando você consegue discutir com o seu colega, quando você consegue explicar para ele o que é que você entendeu, então realmente o seu estudo fez efeito, foi muito produtivo. Você pode fazer esse tipo de coisa. Abriu todos os livros, todos os seus PDFs, está lá com o seu caderno, fez as suas anotações, deixa ponto de interrogação lá para perguntar caso o seu professor tenha feito uma videoaula, né? Na verdade uma aula ao vivo pelo computador, tá? Uma webconferência, por exemplo. Para você questionar ele depois, porque essa é a intenção agora. Se você estivesse indo para a sala de aula mesmo, presencial, você poderia ir lá esperar ele explicar. Mas, como estamos nesse momento, é difícil. Tem professor que não está fazendo webconferência ao vivo para explicar todo o conteúdo. É meio óbvio isso, né? Se o aluno, alguns, tá? Uma minoria, não consegue prestar atenção numa aula presencial, imagina numa web que você nem tem um professor ali e você está sentado no sofá da sua casa assistindo pelo celular. Então você não vai prestar atenção. Então o que é o interessante? É você estudar mesmo. Essa rotina funciona, porque eu faço ela há muito tempo e funciona. Às vezes acontece isso, né, gente? Uma moto passa ali e atrapalha pra caramba o vídeo. Então, ó, essa é a minha rotina de estudo. Então, acordei lá, vou fazer meu estudo de manhã, porque eu particularmente prefiro estudar de manhã. Sento no meu canto de sempre e vou fazer essa rotina que eu falei aqui. Paro e vou dar a recompensa para o meu cérebro. Depois eu volto. Se for uma matéria mais difícil, eu estudo menos e dou recompensa. Se for uma matéria que eu gosto, que eu tenho facilidade, eu estudo mais e dou a minha recompensa. É assim que você pode iniciar e é assim que eu faço. Você não precisa literalmente copiar o meu método de estudar, mas você pode tirar uma ideia disso e bolar o seu plano de estudo. Qual que é o ponto importante dessa rotina? É que você tenha disciplina. Você precisa sentar lá na cadeirinha, ficar lá na mesa para estudar de verdade. Tem que ter essa disciplina para o estudo. No começo é difícil? É difícil. É cansativo? Por quê? Porque o seu cérebro não está acostumado com isso e ele vai te incentivar a não fazer. Mas a partir do momento que você começa a fazer essas situações de estudo rotineira, o seu cérebro vai entender e ele vai mudar o comportamento e vai passar a estimular você a fazer isso, assim como uma outra coisa gratificante. No começo, o estudo pode ser mais puxado, mais cansativo. A partir do momento que você começa a fazer isso e entra nessa rotina, pode ser que não, tá, gente? Mas pode ser que o estudo se torne muito mais gratificante agora e você consiga estudar mais tempo. Essa rotina funciona. Pode ser que não funcione 100% para você, porque sou eu que faço, então a gente é diferente, mas você pode tirar uma ideia daí e bolar o seu plano de estudos. Uma outra dica também que eu fiz um tempo e depois eu até parei porque não precisava mais. Mas no começo eu tinha feito até uma planilha no Excel sobre os meus horários de estudo. E essa planilha ia me mostrando quanto tempo eu já tinha estudado de uma matéria, quanto tempo eu tinha estudado de outra, para depois no final das 3 semanas ou do mês eu tivesse esses dados aí para ver quanto eu realmente estudei de uma e quanto eu consegui aprender daquilo. Porque muitas vezes eu estou estudando meia hora, 40 minutos e consigo absorver muito mais do que se eu estivesse estudando 3 horas. Porque isso também, gente, não é efetivo. Depois de um tempo de estudo seguido, o seu cérebro não consegue mais absorver conteúdo. Você precisa ter essas pausas que eu estou falando. Você pode estudar 8 horas seguidas? Seguidas não, mas você pode estudar 8 horas com aquelas pausas que eu falei. Aí dá certo. Então essa planilha no Excel que eu fiz me mostrava isso aí. Que sem as pausas, às vezes 3 horas já não era mais
adequado, já não conseguia absorver mais tanto quando eu fazia menos horas ou com pausas. E aí, gente, ó, tem mais uma coisa, né? Assim como os meus colegas do meu grupo fazem, tá? E inclusive eu faço com eles também. Eu sempre mando alguma pergunta para eles que eu não estava lembrando e aí eles procuram, vão atrás. E isso até ajuda eles também. Porque às vezes é uma dúvida que passou batido e aí a gente volta no estudo e consegue responder a questão. Então, sempre é bom você fazer isso, você questionar com aquele outro colega seu que também estuda, que também está nessa mesma rotina que você. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje era isso, tá? Falar da minha rotina de estudo. Se você quiser mais alguma dica, alguma coisa, pode deixar nos comentários desse vídeo ou pode me procurar nas redes sociais, Facebook, Instagram, aproveita, me segue lá. Pode deixar mensagens e sugestões. Deixa um comentário aí embaixo também como é que você faz essa rotina de estudo ou se essa rotina que eu falei para você funcionou depois aí de um tempo que você testou ela. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha auxiliado você de alguma forma. Bons estudos e até a próxima!